Aqui nessa passagem está relatando a história de um rei de Judá, lá em Israel. Há alguns 1000 anos atrás, a palavra do Senhor fala que Deus escolheu um povo, Israel. E Deus, deste povo, Deus sempre escolheu seus servos. Sempre Deus escolheu alguém para estar diante dele, tanto para salvação quanto para cumprir um ofício. E aqui nessa passagem do capítulo 6 de Isaías, a palavra do Senhor fala que no ano que morreu o rei Uzias, que era o rei de Israel, que era o rei de Judá, lá em Jerusalém. E a palavra do Senhor fala que no ano que morreu o rei Uzias, tinha um jovem chamado Isaías. E Isaías, o Senhor lhe deu uma visão. E ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele diz que tinha uma comitiva de anjos. Ele viu também uns serafins. E esses serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 asas cobriam os pés. Com 2 asas eles cobriam o rosto. E com 2 asas esses serafins eles voavam. E ele, quando viu aquela visão, quando ele viu Deus assentado no trono, ele ficou perplexo, ao ponto dele pensar assim: agora eu vou morrer, porque eu estou vendo o próprio Deus assentado no trono. E por que eles tinham essa noção? Porque a palavra do Senhor fala que Deus mesmo fala que ninguém pode ver Deus. E quando Isaías viu, ele não viu a glória de Deus, mas ao certo ponto Deus permitiu ver ele sentado no trono. Então Isaías, ele parou e pensou assim: certamente eu morrerei, porque eu estou vendo o Senhor. Aí ele vai falar uma palavra muito importante. Ele vai falar uma palavra, mas antes dele falar essa palavra, ele disse que aqueles serafins, eles cantavam, eles glorificavam a Deus, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles estavam ali glorificando a Deus. E quando você vai analisar, vai ler a seguir, ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos têm visto o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele olhou para si, e ele falou assim: eu sou um homem de impuros lábios. Ele mesmo confessou que ele, nas suas palavras, ele era falho diante de Deus, que nas suas palavras, ele falava palavras que desagradavam a Deus. Aí ele diz assim: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo que aquele momento de Israel, tanto ele quanto o povo de Israel, eles estavam pecando contra o Senhor nas suas palavras, e assim outras coisas também eles estavam afastando de Deus. Mas quando ele fala assim: eu sou um homem impuro e eu tenho visto ao Senhor, ai de mim que vou perecendo, ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu o quanto ele era pecador diante de Deus. Ou seja, como eu sou merecedor de ver Deus, eu vendo Deus, que sou um pecador, eu sou falho. Mas aqui, meus irmãos, analisem uma coisa: a palavra de Deus, ela mostra para nós que a ótica de Deus não é a ótica humana. A ótica de Deus é diferente da nossa. Porque quando você olha para algum pecador, quando você olha para uma pessoa, automaticamente nós, como ser humano, nós já condenamos e pensamos que aquela pessoa não tem valor para Deus por ela ser uma pecadora. Mas a ótica de Deus é diferente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando Isaías falou assim: ai de mim que vou perecendo, quando ele falou isso, a palavra de Deus fala que um serafim, ele saiu de onde ele estava, de adorar a Deus, de exaltar a Deus para cumprir a vontade do Senhor. E aquele serafim, ele foi até num altar onde tinha uma brasa viva, e ele pegou aquela brasa viva com a tenaz e tocou nos lábios de Isaías, e ele diz assim: Isaías, a sua iniquidade foi tirada. Quando ele tocou aquela brasa nos lábios de Isaías, a iniquidade de Isaías foi tirada. Sabe o que aquele serafim estava dizendo? Olha, Isaías, agora neste momento eu estou te preparando, neste momento eu estou te santificando, nesse momento eu estou tocando na sua vida. Ou seja, eu estou preparando você, porque você é um chamado de Deus.
Você é chamado para uma grande obra. Então eu estou aqui tocando nos seus lábios e estou te preparando, eu estou te santificando para que você cumpra o ID de Deus, porque você é um chamado de Deus. E aqui, quando você continua lendo a palavra de Deus, Isaías, quando ele foi purificado, sabe o que ele falou? Ele falou assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, envia-me a mim, porque Deus tinha preparado, Deus tinha santificado ele. Sabe o que quer dizer nessa palavra? Que todos aqueles que são chamados por Deus, Deus mesmo sabendo que essa pessoa é pecadora, o próprio Deus, ele vai fazer o que fez com Isaías. Ele vai chegar nessa pessoa, enviar um anjo, ou ele mesmo vai fazer isso, ou através do Espírito Santo de Deus, ele vai tocar na vida dessa pessoa, ele vai santificar essa pessoa e vai falar assim: agora, meu filho, você está preparado. Aí quando você está preparado, aí você tem coragem de fazer igual a Isaías: Senhor, envia-me a mim, porque agora estou preparado para fazer a sua obra. Isaías, ele viu capacidade nele depois que Deus preparou ele. Ninguém nasceu sabendo, nós somos escolhidos, mas Deus, ele capacita os seus escolhidos. Ele capacita, ele ensina. Quantas pessoas são chamadas por Deus e ela olha para si e fala assim: não, eu sou um pecador, eu sou falho, Deus me escolheu, Deus tem obra na minha vida, olha quem eu sou, olha a minha vida. Tem pessoas que têm a capacidade de dizer assim: eu sou uma pessoa fracassada, eu não tenho valor para as pessoas, não tenho valor para Deus, não tenho valor para ninguém. Mas olha aqui, meus irmãos, Isaías, ele se humilhou e disse: quem sou eu para ver o Senhor? Quando Deus permitiu ele ver a visão, Deus estava falando assim: eu estou te chamando, você é meu escolhido. Aí ele olhou: eu, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Mas quando ele reclamava, Deus nem respondeu. Deus enviou o serafim já para tocar na vida dele, para santificar os lábios dele, para que ele levasse a mensagem de Deus para o povo de Israel. Aí você olha e fala assim: Senhor, eu sou falho. Mas Deus, ele faz igual fez com Isaías. Se você tem alguma falha, defeito na sua vida, Deus é poderoso para tirar da sua vida, te santificar e te preparar, porque Ele é poderoso e Ele faz o impossível na vida de uma pessoa. Nós somos tão falhos, igreja. Sabe que nós somos falhos? A palavra de Deus fala assim, que Deus, ele é Deus do impossível. Mas quando acontece algo na nossa vida que nós achamos que é impossível, aí nós achamos que Deus não pode fazer. A nossa ótica não é a ótica de Deus. Deus, ele faz até o impossível. Isaías, ele foi preparado por Deus. Isaías aqui, ele foi santificado. Ou seja, você que está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, você é uma pessoa chamada, meus irmãos. Você é chamado por Deus. Use o raciocínio. Se você não fosse chamado por Deus, para Deus te tocar na sua vida, Deus purificar você, não faria sentido hoje você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Não faria sentido. Porque aqueles que Deus escolhe, Ele fala, a palavra de Deus fala no livro de Hebreus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E quando você percebe essa palavra, Deus, ele tem a maneira dele de chamar as pessoas. Deus chama cada um de uma maneira diferente. Deus, ele me chama de uma maneira diferente. Ele vai chamar cada um de uma maneira diferente. A palavra do Senhor fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9 ao 31. A palavra de Deus fala que Paulo e Silas, dois homens de Deus, dois servos de Deus, a palavra de Deus fala que eles foram pregar numa cidade, e eles chegaram nessa cidade, e tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela dava muito lucro aos governantes daquela cidade. Porque aquela jovem, chegava um presidente, um governante para ela, e perguntava a ela, olha, eu quero que você descobre algo para mim. E ela tinha um espírito de adivinhação. Então ela adivinhava as coisas para eles. Então eles ganhavam muito lucro por causa dela. Tinha um espírito maligno, um demônio de adivinhação. Ele adivinhava as coisas. Como os demônios perseguem as pessoas, então ele sabia das coisas que contava para ela e ela falava para eles. Então ela ganhava dinheiro e também os homens daquela cidade ganhavam dinheiro. E quando Paulo e Silas foi pregar nessa cidade, a palavra de Deus fala que esse espírito de adivinhação, esse espírito maligno, ele, usando aquela jovem, ele foi perseguindo atrás, quero dizer, atrás de Paulo e Silas e falando assim, olha, esses homens aí são santos homens de Deus, esses homens que passam, eles é servo do Deus Altíssimo, só porque ela continuou insistindo, falando isso muito, e a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo, ele ficou incomodado,
porque aquelas jovens só ficavam falando, ó, esses homens é homem de Deus, esses homens é servo do Deus Altíssimo. Então ele ficou incomodado. Aí quando ele ficou incomodado, ele expulsou aquele espírito maligno. A hora que ele expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem. Quando ele expulsou aquele espírito de adivinhação, a palavra de Deus fala que os magistrados daquela cidade, vendo que perdeu os lucros, vendo que parou de ganhar dinheiro por causa daquela jovem, porque o espírito maligno ele saiu. Então eles queriam saber o que aconteceu, e eles contaram para eles, olha, o apóstolo Paulo veio um homem aqui, expulsou esse espírito dessa jovem. Aí eles foram perseguir o apóstolo Paulo e Silas e colocaram eles dentro da prisão. Agora eu quero que você entenda uma coisa, porque Paulo e Silas foram presos? Por que eles estavam na cadeia? Por que eles foram pregar nessa cidade? Tudo tinha um propósito de Deus. A palavra de Deus fala que quando eles estavam na cadeia, tinha um carcereiro que estava ali vigiando os presos. E os presos estavam todos lá, presos nos seus devidos lugares. E Paulo e Silas, eles foram açoitados. E dentro da prisão, e mesmo eles presos, a palavra de Deus fala que eles começaram a adorar a Deus, exaltar a Deus. Eles oravam e cantavam a Deus. E a palavra de Deus fala que os presos ficavam escutando eles orar e eles cantar. Eles ficavam escutando eles glorificar e exaltar a Deus. E o carcereiro, meus irmãos, a palavra de Deus fala que ele dormiu. Olha para você ver, ele estava dormindo. Enquanto ele estava orando e falando com Deus, o carcereiro estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque o propósito de Deus era salvar o carcereiro e chamar ele. Satanás, sendo esperto, falou assim, fez ele dormir, para que ele não se convertesse através da mensagem do Evangelho. Fez ele dormir. E quando o carcereiro estava dormindo, a palavra de Deus fala que quando Paulo e Silas cantavam, veio um terremoto dentro da prisão. Veio um terremoto na prisão, e a prisão se abriu as portas. A palavra de Deus fala que o carcereiro ele despertou. Ele estava dormindo e ele despertou naquele momento. E quando o carcereiro viu que as portas das prisões estavam abertas, ele pensou assim, agora eu vou me matar. Porque naquela época, meus irmãos, o carcereiro, ele era responsável pelos presos. Se fugisse algum preso, o carcereiro era morto. Então ele pensou assim, eu vou me matar de todo jeito, eu vou morrer mesmo. Só porque quando ele pensou em tirar a própria vida, Paulo e Silas gritou a ele e falou assim, olha, não precisa fazer isso, porque nós todos estamos aqui, os presos não fugiu, nós estamos todos aqui. Aí ele pediu para ele acender as luzes, porque estava escuro. Aí ele foi diante de Paulo e Silas e disse a eles assim, olha, o que é necessário para que eu seja salvo? Aí Paulo e Silas falou assim a eles, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora entenda nessa passagem, meus irmãos, pode glorificar o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Agora analisa uma coisa. Olha o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Por que veio o terremoto da prisão? Não precisava vir terremoto. Por que veio? Para Deus despertar o carcereiro, porque ele estava dormindo. Porque Deus queria salvar ele e a casa dele. Queria salvar ele. Então a palavra de Deus fala que ele despertou. E Deus fez a obra na vida dele. E ele foi batizado com toda a sua casa e foi salvo. Olha o chamado de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Não espera vir um terremoto na sua vida para você aceitar Jesus, não. Porque Deus, Ele tem as maneiras dele de agir para despertar aqueles que são chamados. Ele tem a maneira dele de escolher. Eu te dou um exemplo. Presta atenção nessa passagem. Olha aqui. O carcereiro, olha a situação dele que Deus deixou. Olha a situação dele, não tinha opção. Por quê? Ele pensou assim, eles vão me matar, os presos vão fugir, de todo jeito vai me matar, então eu vou tirar a minha vida, já não tem solução. Quando Paulo falou para ele assim, olha, pode aceitar Jesus, os presos estão aqui, ninguém fugiu. É como se você estivesse falando assim, ninguém fugiu. Aí ele pensou assim, eu estava na condição de morte, já não ia ter jeito para mim, então, se os presos não fugiu, então eu tenho outra oportunidade. Aí ele, como é uma pessoa inteligente, ele pensou assim, se eu tenho outra oportunidade, eu vou aproveitar a minha oportunidade. O que é necessário eu fazer para me salvar? Aleluias. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, quantas pessoas contam testemunho? Fala, não, eu fui na beira da morte para me aceitar Jesus.
eu fui na beira do abismo para me aceitar Jesus. Sabe por que acontece isso? Porque Deus, quando tem um chamado, Ele aperta a pessoa, Ele lança um anzol e vai deixando, vai deixando. Quando Ele vê que a pessoa realmente não tem jeito, Ele puxa. Mas Ele deixa no fundo do poço. Porque Deus, Ele tem chamado na vida de cada um para salvação. O propósito dele é para salvação. E o carcereiro aqui, Deus trabalhou na vida dele de certa forma, para ele fazer a vontade de Deus, para ele ser uma pessoa salva diante de Deus. Deus vai te dar a oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade para nós todos. Mas esteja ciente de que aqueles que são chamados por Deus, tem pessoas que falam a realidade, ou ele vem pelo amor ou vem pela dor. Deus te deixa numa situação que você pensa assim, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Por quê? Porque Ele tem amor à sua alma, Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você vá para o abismo. Por isso que Deus chama para a salvação, nós somos chamados. A palavra de Deus fala na época de Saul, rei de Israel. O profeta Samuel estava com dó de Saul, porque Deus tinha rejeitado Saul, porque Saul tinha afastado de Deus. E o profeta Samuel estava achando ruim, orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Aí Deus falou assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei Saul. Vai à casa de Jessé. Desce à casa de Jessé, porque lá eu vou ungir um novo rei de Israel. Então Samuel desceu à casa de Jessé. Quando ele desceu à casa de Jessé, foi se apresentando os filhos de Jessé. Um deles ia ser escolhido para ser rei de Israel. E quando os filhos de Jessé foi se apresentando, a palavra de Deus fala que veio um filho de Jessé chamado Eliabe. Ele era forte, ele era um homem preparado para a guerra. Então Samuel olhou nele e falou assim, esse aí certamente é o escolhido de Deus. Aí Deus olha para ele e fala assim, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha o exterior, mas eu olho para o dentro do coração do homem. Aí a palavra de Deus fala que veio mais um filho, Abinadab, se apresentou forte, bonito. Aí Deus falou novamente, Samuel, não é esse também não. Aí apresentou mais outro chamado Samar. E Deus também falou, não é esse. Aí foi os 7 filhos. E Samuel falou assim, olha, não tem mais filhos? Aí Jessé falou assim, olha, tem mais um. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Ele está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. Aí Samuel falou assim, olha, enquanto ele não chegar, não vai ser servido à mesa. Pode chamar ele. Quando Davi se apresentou, Deus falou com Samuel, Samuel, é esse aí que eu estou ungindo ele, rei de Israel. E a palavra de Deus fala que Samuel chegou, e ele ungiu Davi, o rei de Israel. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa passagem. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os seus irmãos, Jessé, ou os outros, pensavam assim, esse aí não tem futuro. Esse aí vai morrer cuidando das ovelhas do seu pai e pronto. Vai viver no campo. Mas Deus escolheu ele. Deus escolheu ele para tirar ele de cuidar das ovelhas, para ele ser rei de Israel. O que essa palavra de Deus está falando que significa para nós dia de hoje? Os que são chamados por Deus, Deus remove a pessoa do lugar. Deus tira a pessoa do lugar onde ele nasceu, do lugar onde ele foi criado, da crença onde ele aprendeu, tudo que estava na mente ou na cabeça dele. Deus tira tudo aquilo e capacita ele para a obra de Deus. Deus molda o caráter, Deus molda a personalidade, Deus muda a vida da pessoa, porque Deus tem promessa. O exemplo, Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão, Abraão, olha o chamado de Deus, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Deus estava falando assim, Abraão, se você me dá ouvido a mim, se você sair da sua terra, do meio dos seus, da sua parentela, e for para uma terra que eu te mostrarei, você será uma bênção. Se você fazer isso, você será uma bênção, porque ele é chamado. E quem é chamado, se faz a vontade de Deus, ele vai ser abençoado por ele. Essa pessoa vai ser uma bênção. Aí você fala assim, por que a minha vida não está sendo uma bênção? É porque você está rejeitando o chamado de Deus. Quem rejeita o chamado de Deus, como que vai ter uma vida abençoada?
Se Deus te chamou para servir a Ele, você tem que servir a Ele. Você vai ter uma vida abençoada. A sua família vai ser abençoada. A sua vida vai ser abençoada. Igreja, eu vou dizer uma coisa aqui. Sabe por que o mundo está em angústia, sofrendo? Porque as pessoas estão afastando cada dia mais de Deus. Por isso que o mundo está nessa ruína hoje. Porque o mundo está se afastando de Deus. E quando Deus tem chamado, Ele escolhe a dedo. Ele fala, ó, você eu escolhi. Nesse mundo de corrupção, nesse mundo de trevas, nesse mundo de perdição, eu te escolhi para te arrancar, para te dar paz, para te trazer a vida eterna. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. A palavra de Deus fala do apóstolo Paulo. Analisa uma coisa, mais uma vez, analisa o chamado de Deus. Analisa o chamado de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. E ele era zeloso à lei de Moisés. E a palavra do Senhor fala que ele teve um chamado diferente dos outros, a qual eu mostrei para vocês. Por quê? Ele perseguiu os crentes. Ele era um homem que perseguiu os crentes. Por quê? Ele achava que quem cria em Jesus na época, o cristão, era uma seita. Então ele perseguiu os crentes. A palavra de Deus fala que ele montou no seu cavalo, foi até o sacerdote, pediu carta para ir para Damasco, para pegar os crentes que fugiram, para prender eles e lançar na prisão, pregar eles ou matar eles. Então ele pegou essa carta, a autorização do sacerdote, e foi para Damasco perseguir os cristãos, para pegar os cristãos, lançar eles na cadeia, matar os cristãos. E quando ele estava indo para Damasco, a palavra de Deus fala que ele viu uma luz forte, que raiou na frente dele. A luz foi tão forte, que a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo, ele caiu em terra. Ele caiu do cavalo, posso dizer assim. Ele caiu em terra, e a palavra de Deus fala que ele ficou cego. Então, ele ouviu uma voz que dizia a ele assim, Saulo, Saulo, porque até então o nome dele era Saulo, e Deus mudou o nome dele para Paulo. Então Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ori calabassuri micandara masturia. Eu creio que até hoje no céu Paulo está dando graças a Deus por cair do cavalo. Porque tem gente que vai ficar no cavalo a vida inteira e ainda vai para o inferno. Paulo, ele caiu do cavalo cego, 3 dias cego, e ele foi lá no profeta Ananias, e Ananias orou para ele, e ele voltou a enxergar. As escamas da cegueira que ele estava caiu por terra, e ele passou a enxergar agora. E ele compreendia as coisas de Deus, e ele agora foi servir a Deus. Agora presta atenção aqui. Quem é chamado por Deus, se não ir das formas que eu falei, de Davi, Abraão, Isaías, vai acontecer igual Paulo. Tem pessoas que Deus tem chamado na vida dela, ela não vai de jeito nenhum. Pode um pregador pregar a noite inteira, pode, Deus fala, nunca vai. Mas quando Deus tem promessa, Ele mesmo fala com a pessoa. Ele mesmo fala. Ele chega para a pessoa, nem que seja visão, arrebatamento, sonho. Deus, ele chega na pessoa e fala para ela, fala, meu filho, abre os olhos. Eu tenho promessa na sua vida, eu quero mudar a sua vida, eu quero que você seja uma pessoa diferente. Abre os olhos, me sirva, anda nos meus caminhos. Porque o apóstolo Paulo, observa aqui, o apóstolo Paulo não escutava ninguém. Se alguém falasse para ele assim, ó, Jesus é o Filho de Deus, ele fala, peraí, você vai ver agora se é o Filho de Deus. E já ia perseguir a pessoa. Aí o próprio Jesus teve que falar com ele, porque se o próprio Jesus não falasse, ele nunca ia crer. Agora, porém, eu quero dizer uma coisa. Tem pessoas que vão esperar, que quer, o desejo dela é, não, eu quero que Jesus desce aqui e fala comigo. Se Jesus não descer, ou Deus descer aqui e falar comigo, eu não dou ouvido. E muitas pessoas, por causa disso, também vai perder a salvação. Sabe por quê? É só os escolhidos de Deus que ele chega e fala. Ao contrário, ele nunca vai falar. Mas se ele tem promessa, ele chega para a pessoa e fala com ela. Nem que seja numa visão, de alguma maneira Deus fala. Deus fala com ela. No coração, na mente, Deus tira aquela cegueira e fala com a pessoa. Fala, meu filho,
agora você vai me servir, agora você vai andar nos meus caminhos, agora você vai ser um profeta de Deus, agora você vai pregar a minha palavra, agora você vai ter dom do Espírito Santo, agora você vai ser cheio do Espírito Santo, agora você vai ser uma pessoa consagrada, você vai ser uma pessoa santificada, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Jeremias falou para o Senhor escolheu Jeremias. Tem pessoas que são chamadas e faz igual Jeremias também. Jeremias, Deus chamou ele e falou assim: Senhor, mas eu sou menino, eu sou criança, Senhor, quem sou eu? A pessoa se rebaixa, é chamado, mas fica se rebaixando. Quem sou eu para cantar na igreja, meu Deus? Quem sou eu para pregar a sua palavra? Não, eu sou pequeno, eu sou criança, eu não sou nada não. Aí Deus falou: Jeremias, se eu te chamei, eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar, eu vou te estruturar e eu vou te fazer capaz para você levar a minha palavra. Olha, quero dizer uma coisa aqui. Se você é chamado, para Deus não tem desculpa. Para Deus não tem. Ah, Senhor, mas eu sou fraco, todo mundo é. Ah, se eu não dou conta, a maioria fala que não. Eu mesmo, ou nós, os irmãos aqui, ou os irmãos que estão servindo a Deus aí, pergunta a ele se é fácil. Pergunta a ele se é só você falar assim: ah, eu vou, eu consigo, e vai e faz, né? Não, meus irmãos. Tudo você consegue fazer pela graça e misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. Se você falar assim: Senhor, a partir de hoje eu vou dar ouvido ao seu chamado. A partir de hoje, Senhor, eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. A partir de hoje eu quero que o Senhor faça a obra da minha vida. Fale de coração para você ver se nos decorrer dos seus dias você não vai conseguir servir a Deus e ser uma pessoa abençoada diante dele. Vai ser sim. Para Deus todo mundo é igual. Se para Deus todo mundo é igual, se eu conseguir, ou estou conseguindo, graças a Deus, ou o pastor ou os irmãos estão conseguindo, ou aqueles que conseguiu já morreram em Cristo, estão lá no céu, conseguiu. Se Deus, para Deus todo mundo é igual, então você consegue também. Nenhum ser humano é mais forte do que o outro no sentido espiritual. Sabe por quê? Porque no sentido espiritual quem manda é Deus, o homem não tem poder para nada. No sentido espiritual quem vence os demônios é você. Quem vence os demônios são nós. Sozinho não, através do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Deus chama, mas escolhido vai ser aquele que aceitar o chamado de Deus. Se você aceita o chamado de Deus no seu coração e tem a certeza que Deus vai te preparar e te capacitar, você consegue, não precisa ficar se rebaixando não. Aí se você pensar igual Isaías: ah, se eu sou pecador, sou falho, não, tem pecado demais, eu já pequei demais na minha vida, não tem nem jeito para mim. Aí Deus faz igual Isaías, envia o serafim toca naquela parte a qual você está falando, ou alguém pode falar que não tem jeito mais, ele toca e purifica a sua iniquidade. Aí a sua iniquidade é tirada. Pode ter certeza. Se vir na sua mente assim: para mim não tem mais jeito, Deus não me perdoa, não tem mais jeito para mim, pode ter certeza disso aí, que isso não é bíblico. E além disso, por trás pode estar o diabo te enganando. Tem jeito para todo mundo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Amém, meus irmãos? Essa palavra, vocês que estão aqui têm um chamado de Deus. Deus chamou vocês. E cada dia Deus continua guardando, livrando e chamando. Porque Deus ele tem planos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé.